Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pela presença. Perdão, estou um pouquinho nervoso, que não é muito comum, eu nervoso para falar, né, rapaz? É um negócio até estranho, né? O que é que uma pandemia não faz, né, rapaz? É Mas enfim, verdade. eu não sei se seria redundância, mas como eu sou leigo em Instagram, eu não sei exatamente quem está acompanhando e pode mais pessoas além do curso vir acompanhar depois, né? Se conseguirmos, como pretendemos colocar no canal no YouTube. Então, eu acho que seria bom começar com uma breve exposição sobre por que falar direito e literatura. É, Quem já estudou o livro Lições Preliminares de Direito, do professor Miguel Reale, vai ver que ele faz uma citação de um jurisconsulto latino que diz que antes de conhecer o direito é necessário conhecer o homem. E o direito é um produto cultural, nós lidamos com questões humanas, com a vida das pessoas de uma certa maneira. Então, imaginamos que a literatura é necessária porque há coisas que conseguimos falar melhor por meio da argumentação, através da arte, digamos assim, do que por meio de outras argumentações. Uma frase muito interessante é a que Riquet fala do seu professor de filosofia, Roland Dalbiez, coisa assim, perdoe se errei a pronúncia, que ele exortava quando encontrássemos um problema, não desviássemos, mas sim atacássemos de frente. Agora, o direito, ele lida. Uma das questões que, quando se fala em direito, se pensa logo, é justiça. Agora, como atacar de frente a questão da justiça se um. Só para adiantar, uma das coisas que se mostra como obstáculo à justiça em muitos momentos é o como nós lidamos com nossas paixões. E, por vezes, agora para entrar mais na argumentação literária também, como já dizia Dostoiévski em seu livro Memória do Subsolo, através de um personagem, há segredos que nós não contamos nem a nós mesmos. Então há coisas das quais queremos desviar. E a argumentação pela arte, ela muitas vezes nos faz enfrentar muito desses problemas. Antônio Cândido, num dos textos que trabalhamos num dos encontros de Direito e Literatura, que um texto chamado O Direito à Literatura, ele vai dizer que a arte, através da forma, ela organiza os nossos sentimentos. Ele diz que a forma não é simplesmente um meio de alcançarmos a beleza, mas é um meio também de organizar esse caos interno. E, inclusive, ele até faz uma comparação da literatura como sendo necessário à saúde, tal qual costuma ser o sonho em relação às pessoas. Só dar uma consultada aqui nas notas. Tranquilo. Enfim, essa peça, essa tragédia de Ésquilo, Prometeu Acorrentado, ela tem como tema justamente o castigo do titã Prometeu por ter desagradado a Zeus. Aqui, uma coisa que eu fiquei por muito tempo tentando martelar foi procurar encontrar como poderia pensar o direito a partir dessa questão. Porque quando lemos Antígona, é muito mais fácil a gente pensar. Agora, pelo menos para mim, ao ler Prometeu Acorrentado, eu fiquei um pouco, no início, um pouco de dificuldade, mas até devo dizer que a dificuldade não foi nem tanto pelo tema do texto ser totalmente estranho, mas sim porque também me perdi muito no belo da arte. Eu confesso que até onde eu me lembro, a primeira vez eu senti desejo de conhecer o teatro, um desejo genuíno, não meramente uma curiosidade para dizer que eu conhecia. Mas, enfim, um tema recorrente desde o início a questão, o que podemos relacionar com o direito, é que ele vai falar muito sobre a questão da tirania. Desde o início nós vemos a questão do poder e do exercício do poder. Tanto que, inclusive, um dos que vão acorrentar Prometeu chama-se poder, representando, tanto do ponto de vista simbólico quanto do ponto de vista narrativo da história, o poder de Zeus. E aí, só para situar melhor, que talvez alguém possa não ter lido bem ou possa não estar lembrado, Prometeu, ele é punido por qual razão? Ele é punido porque ele dá o fogo aos homens. Rouba o fogo dos deuses e dá aos homens.
Há muito mais coisas que ele faz, mas deixarei para comentar depois, porque entra em outro aspecto interessante. E ele acaba sendo punido. Até onde eu pude perceber, se eu tiver errado alguma coisa, o professor me corrija, eu ficaria muito feliz. A justificativa, ao analisarmos a argumentação, não é dito, pelo menos eu não lembro, em momento algum de se dizer desobedeceu-se a uma lei divina. Desobedeceu à moral dos deuses. Não. O que é dito é o quê? Ele desagradou a Zeus. E aí, repito, dá para a gente pensar na temática do poder e do direito, em relação à questão da democracia e dos autoritarismos. Não estou dizendo regimes autoritários, porque isso limitaria muito, porque muitas vezes o autoritarismo pode ser feito valendo-se de recursos do Estado Democrático do Direito. Por vezes, uma argumentação falaciosa pode ser usada para que mecanismos da democracia, como, por exemplo, o judiciário, possam ser usados para a censura de determinados assuntos. E por que eu visualizei uma discussão sobre a questão da tirania? Porque quando se fala em autoritarismo, em todos os sentidos, onde eu consigo visualizar, nós não temos algo racional que controla o exercício do poder. Na democracia, existem normas que controlam o exercício do poder. Existe todo um conjunto de parâmetros para que o exercício do poder seja disciplinado. O poder não pode ser exercido sem critérios. Enquanto, ao visualizarmos a figura de Zeus, o poder dele é exercido simplesmente conforme suas paixões. E aqui podemos ver um exemplo de autoritarismo. Como, por exemplo, quando funciona. E podemos relacionar, se quisermos fazer com algo do dia a dia, para parecer menos abstrato, com o que acontece quando, por exemplo, agentes públicos se valem daquilo que lhe está confiado em razão do exercício da função pública para tratar como se fosse seu, o velho patrimonialismo. Ou seja, você pega sob uma aparência de que você estaria exercendo simplesmente seu cargo, você acaba simplesmente fazendo do poder público, que é para ser exercido pelo povo para o povo, um meio de satisfazer seus desejos. Isso pode ser visto tanto no funcionário público, por exemplo, que acaba se valendo de, por exemplo, indevidamente do crime de desacato, por exemplo, ou tanto ao estar cuidando de algo público por muito tempo, simplesmente quando outras pessoas que têm direito de usar vão usar, eles dizem, não, você não pode, você não deve. Enfim, mas seguindo adiante, outra coisa que podemos perceber aqui também é da justiça. Porque ao analisarmos a argumentação de Prometeu e a argumentação daqueles que defendem que Prometeu deveria parar de enfrentar Zeus, vamos ver. O pessoal diz, Zeus não se enfrenta. O pessoal vai sempre insistir que Zeus é soberano e nisso. Ninguém vai dizer que assiste razão a Zeus, porque ele age conforme a razão, conforme a justiça. Enquanto quando se olha, o crime de Prometeu ao ter desagradado a Zeus, foi porque basicamente ele ajudou os seres humanos. E ele ajudou não só dando fogo, e aí vem um outro aspecto bem interessante do mito. Se eu estiver enganado, você depois me corrija, porque, salvo engano, em algumas outras narrativas dos mitos gregos, da mitologia grega, as musas são tidas como responsáveis pelos seres humanos terem aprendido as artes, né, por toda a questão da memória, né, enquanto aqui é dito que Prometeu teria ensinado aos homens todas as artes, né? E o que isso aqui, ao meu ver, tem com relação com a justiça? Porque aqui, ao argumentar, não simplesmente ignorando essa ideia que se deveria seguir os desejos de Zeus, ao dizer que ele fez o bem e insistir nisso,
eu entendo que há um convite a que reflitamos sobre o que é justo. E aqui o justo vai sendo trazido para uma esfera que não é mais necessariamente aquela esfera dos deuses. Porque mesmo um homem que tenha poder, ele não pode fazer tudo, porque os poderes dos seres humanos são limitados. Ao contrário do que consegue se perceber aqui de Zeus, que pode exercer seus desejos conforme ele bem pensar. E a discussão aqui, ao falar, ao contrariar os deuses, dizendo que ele está sofrendo porque fez o bom, me parece que a discussão tem se deslocado para algo que os seres humanos podem chegar e refletir, que é em relação aos seus feitos, qualidade dos seus feitos. Se eles agiram bem, se não agiram. Enfim, me perdoe se eu estiver um pouco enrolado, é que eu estou meio tenso. Não sei se parece. Fica tranquilo, Lucas, fica tranquilo, mas você já tem 15 minutos mais ou menos introduzindo aí o Prometeu Acorrentado, então... Ah, tá certo, tá certo. É porque eu esqueci de olhar pro relógio aqui. Enfim, essa discussão da justiça, agora olhando ali para eu situar melhor, ela dá muito bem porque, ao discutir justiça, não dá para se deixar de lado a questão das paixões. Porque, como nós vamos poder observar, por exemplo, ao ler, por exemplo, Riquet, né, quando ele vai discutir a questão da justiça, lá no livro Justo, fazendo toda uma análise ali com base em Aristóteles e John Rawls, vamos ver que a vingança ela é um dos obstáculos possíveis à justiça. Inclusive, o papel de um terceiro mediador nesse confronto todo é visto como muito importante para possibilitar a efetivação da justiça, porque muitas vezes, aqui fazendo já uma leitura minha, que não lembro se exatamente quem fala essas palavras, porque muitas vezes as paixões nos atrapalharão fazer uma análise que é indispensável, tendo em vista que a ideia de justiça, pelo menos nessa nossa perspectiva, não pode abdicar a ideia de justa medida. E muitas vezes as paixões, elas são tão, até redundante dizer vorazes, paixão voraz, mas enfim, às vezes elas se manifestam de forma tão impetuosa que naquele desejo de que ver punido aquele que nos causou mal, acabamos até indo praticamente numa linha de quem quer até destruir. Vamos voltar, por exemplo, lá no início do livro Prometeu, da peça Prometeu Acorrentado, nós vamos observar que Hefesto, enquanto está acorrentando Prometeu, a pedido de Zeus, ele está todo fazendo aquilo a contragosto, e, salvo engano, é Poder, um dos que acompanharam a pedido de Zeus, ele demonstra toda uma falta de empatia com Prometeu, todo um gozo por estar vendo Prometeu ser colocado numa situação de suplício, e há que também observar que essa punição não só atende aos anseios de Zeus, mas também aos dos outros deuses. E ali nós vemos simplesmente uma situação no qual a punição fica difícil de você dizer se aquilo é punição ou se é vingança. Falta proporcionalidade. E aí vem uma outra situação. Quando alguém é punido porque fez praticou atos que merecem punição, isso implica em dizer que ele foi totalmente destituído da sua dignidade? Esse é mais um outro aspecto relacionado a direito e justiça que acredito que a peça Prometeu nos traz. E muitas vezes eu compreendo que, por exemplo, se formos falar, e aqui bom sempre deixar claro, que, salvo engano, é Riquet quem sempre destaca isso, inclusive no seu modo de escrever, que os debates eles não se fecham, eles continuam acontecendo. Se estiver errado, me corrija. Então, é verdade que tem coisas para as quais não conseguimos dar resposta, mas concluindo essa parte inicial, porque eu acredito que já está encerrando, eu não olhei aqui a hora. Não precisa correr não, mas né? Vai arredondando aí. Tá certo, deixa eu... Sim, bem verdade que quando vamos pensar na justiça em relação a alguém, por exemplo, teve um parente, perdeu um parente, foi assassinado, é difícil você pensar, acreditar,
acreditar que a punição vai satisfazer todos os desejos daquela pessoa. Porque quem perde um parente, ele não quer necessariamente vingança e não necessariamente punição. O que ele queria era o parente de volta. A punição, a vingança acaba sendo meio que um paliativo, mas isso não traz o parente de volta. Então, é bem verdade que há muitos temas que o direito não consegue dar uma resposta que ela se baste e encerre a discussão. E aqui, que eu queria dizer em relação a Riquet, que é importante termos em vista que os debates não se encerram. Até porque quando vai passando o tempo, muitas coisas vão sendo revistas. Como, por exemplo, se formos analisar a própria questão da democracia que falamos aqui. Se formos analisar o contexto, por exemplo, grego, vamos ver que nem todos eram cidadãos. Vamos ver, por exemplo, que era possível que houvesse escravos conforme ou com permissão da lei, enquanto no nosso contexto não é. Então, há muitas coisas que deixaremos de herança para gerações futuras que elas precisarão fazer uma revisão. E aí vem falando em Riquet novamente, a questão do dever de memória, no sentido de fazer um inventário, avaliar o que foi recebido, verificar aquilo que deve ser mantido, o que não deve ser mantido, o que deve ser revisado, aperfeiçoado, enfim. Não ter uma relação passiva com aquilo que recebemos. E, embora o direito não seja capaz de dar uma resposta perfeita a todos esses problemas, temos que observar e levar em consideração que, apesar disso, o direito se não for o melhor, é um dos melhores meios que temos, instrumentos que temos, para nos livrar da barbárie. Se, para os estudantes de direito aqui, para os que já tiveram aula de teoria geral da Constituição, vão lembrar que quando Ferdinand Lassalle fala, por exemplo, sobre os fatores reais de poder, ele vai enumerar vários, no caso, por exemplo, burguesia, nobreza, os trabalhadores, e você observa que existem vários focos de poder. Sem o direito, o que pode acontecer é que, enquanto um desses grupos que representam os fatores reais de poder tenha maior relevância no dado momento, ele possa simplesmente querer agredir a dignidade do outro ou até aniquilar. Porque uma coisa que acontece, que a gente tem que levar em consideração, é que muitas vezes passa tempos e tempos onde nossa fala acaba sendo bem polida e os nossos pensamentos bárbaros em relação às questões da vida e sociedade ficam, vamos dizer assim, recalcadas, digamos assim. Só que elas sempre voltam, como tem acontecido nos últimos anos. Toda essa onda que muitas vezes ignora a dignidade do outro nas conversas, que para conversar com o outro eu preciso ofender, para convencer o outro que a ideia dele está errada, eu não simplesmente abordo as lacunas dos argumentos do outro, mas sim eu ataco a sua dignidade, eu crio notícias falsas e vinculo ao nome dessa pessoa para destruir a pessoa. Ou seja, toda uma barbárie onde se ignora essa necessidade de vir em conjunto. E temos que lembrar, o direito, com todos os seus defeitos, ele dá algumas respostas para essa vida em conjunto. Perfeitas? Não são. E qualquer pessoa que se debruce a ler atentamente verá isso, não à toa. Há muitos temas que são falados de tempos imemoriais, digamos assim, e que até hoje há discussões tentando adequá-los à nossa situação ou, pelo menos, apontar os problemas que eles têm por não estar dando resposta adequada na situação. Como no direito penal, há toda uma discussão, por exemplo, dentre tantas... Você está vendo, hein, rapaz? É melhor que ele já discorda sem uma besteira. Por exemplo, há toda uma discussão, inclusive o Lenny Streck fala disso, sobre como muitas vezes o nosso direito penal não está preparado para lidar de forma adequada com delitos que atingem a coletividade.
E muitas vezes ele está muito mais voltado para questões individuais. E aí vem toda a questão, uma questão filosófica da época em que ele foi gestado. Acabou o tempo? Não sei, porque eu estou, quando você me corta, falando. É porque a ideia é que movimente um pouco, né? Mas você falou os 20 minutos que estavam programados. Mas se tiver alguma coisa mais a falar, pode falar aí. Depois eu vou Então, conversar também. tá certo. Então, só um comentário aqui. Sim. Só mais um comentário aqui, que é bem importante, porque muitas vezes, e aí é necessário, e aí várias pessoas, tanto via do senso comum, quanto na faculdade, em vários momentos nos ensinam, que é necessário ter uma humildade intelectual. Eu estou dizendo isso porque muitas vezes eu observo em nós estudantes um discurso no qual sempre dizemos, mas na realidade não é assim. E aí, não é, mas é. E fica sempre ignorando as discussões sobre determinados assuntos, porque a pessoa diz o quê? Mas na realidade não é assim. E age como se o fato dela ter constatado uma não adequação do direito à realidade implicasse que as pessoas que estudam o direito profundamente fossem inocentes e não soubessem que há contradições. Não à toa, qualquer página de livro inicial, de livro de introdução ao estudo de direito, por mais ruim que seja, ele vai falar sobre essa diferença entre o C e o DVC, que o direito está no plano do DVC. Mas, enfim, indo uma crítica mais contundente, muitas vezes nós nos deparamos com textos que fazem essa crítica a contradições, que apontam limitações do direito, mas nós muitas vezes não damos a devida atenção. Um exemplo que eu trago é da leitura que muitos de nós fizemos no nosso curso, de um capítulo do livro Poder Simbólico, onde falava, de Pierre Bourdieu, sobre como muitas vezes abordava essa questão de que há momentos em que a decisão judicial ela não acontece da maneira que acontece por motivos jurídicos, mas por motivos plenamente pessoais. Só que, por uma necessidade de validação legal, de obedecer à forma, que é necessária, inclusive, uma garantia democrática muito importante, devido ao processo legal, mas, enfim, por ter que atender a esse ponto, acaba se disfarçando os verdadeiros motivos ao dar uma argumentação que seja que tenha aspectos externos jurídicos. Embora, do ponto de vista da motivação real da decisão, ela não aconteceu por aquilo. Foi simplesmente ter usado uma argumentação com base no conhecimento dogmático e, por exemplo, filosófico do direito, para dar uma decisão que dê um ar de razoabilidade a essa decisão. Então, enfim, essa é uma das críticas, por exemplo, que posso citar, que tem sido feita, que nós tivemos acesso a textos como esse, mas muitas vezes, como disse, falta que a gente olhe atentamente. Para finalizar, eu não lembro se é Habermas ou é Gadama, que diz que antes de dizer algo do texto, é necessário deixar que o texto te diga algo. Antes de eu contrariar alguém, é necessário que eu escute essa pessoa, tente compreender o que ela disse, e assim depois eu possa falar. Acredito que é necessário a gente parar desse pensamento bélico, porque, no fim, todos nós estamos no mundo, no fim nós herdamos problemas, soluções, coisas boas e coisas ruins, e nós vamos ter que lidar com esse mundo, com o que recebemos e com o que pudermos produzir. E acredito que nas nossas diferenças, o que melhor pudermos fazer para melhorar a qualidade das produções, isso não quero dizer que todos os argumentos sejam iguais, mas que os debates tenham qualidade, tenham consistência, eu acredito que estaremos fazendo melhor, não só para o nosso presente, como para aqueles que virão depois. Por hora tá bom, obrigado. Beleza, Lucas. É isso aí, você botou várias questões, né? Para quem entrou depois e não ficou sabendo, esse aqui é um encontro que nós fazemos do projeto de extensão em Direito e Literatura, que já acontece há 4 anos, na UNEB do Campus 8, é uma iniciativa do curso de Direito, do qual eu sou coordenador, e a partir deste ano nós mudamos um pouco a dinâmica
do nosso grupo, e os alunos eles estão apresentando a cada encontro um texto, um livro. Antigamente a gente começou com um livro só por semestre, depois passamos para cada livro a cada encontro, e agora, além de ser cada livro a cada encontro, é um aluno que faz a primeira mediação. Mas, obviamente, que eu não fico quieto, né? Eu tenho essas dificuldades e vou falar um pouquinho aqui, vou comentar um pouquinho também. Mas, então, cada uma aí, nós devemos ter, eu acho que o próximo encontro, se eu não estou enganado, Isabela, depois me confirma aí por mensagem, será no dia 6 de maio, a falência da Júlia Lopes. Bom, o caso, assim, né, para ajudar as pessoas a entenderem um pouco a dinâmica de colocar o Prometeu Acorrentado como tema, né, de um grupo de direito e literatura, né? E o nosso grupo ele é Justiça, Ficção e Sociedade, ou seja, ele tem uma tríade aí, mais ou menos, que organiza as nossas discussões, né? E uma primeira coisa que eu acho importante lembrar, assim, é essa questão, isso, dia 6 de maio, obrigado, Isabel, a falência da Júlia Lopes. Lembrar, no caso, logo no início, nós temos o Hefesto prendendo o Prometeu, né? Acorrentando o Prometeu nessa rocha aí, que o deixa ali preso. E é bom lembrar o seguinte, que existem várias versões do Prometeu, da história do Prometeu. O Ésquilo faz uma bem particular. Se a gente for lá no Exildo, ele vai apresentar de um jeito. Aqui o Ésquilo apresenta de outro jeito. Mas tem os elementos todos ali, só que ele faz mudanças, né? Na tragédia de Ésquilo, nós percebemos algumas mudanças ali. E isso é importante também ter em mente, né? E a tragédia, ela é compreendida sempre como algo que sempre tem a ver com o político, né? A tragédia sempre toca discussões políticas, ou pelo menos discussões que têm a ver com a cidade, né? Mas claramente as tragédias eram feitas em Atenas, era um grande festival, 3 dias de tragédias, 1 dia de comédia, era uma competição para decidir essas tragédias e depois elas eram apresentadas. Mas aqui nós vamos ter logo no início, quando o Prometeu é preso por Hefesto, ele é preso, Hefesto faz a ação, mas Hefesto não quer prendê-lo. E aqui está uma coisa curiosa, ou seja, cumprir uma ordem não é cumprir a justiça. Ou seja, o Hefesto, ele tinha clara noção de que ao cumprir aquela ordem, ele estava obedecendo, porque ele tinha que obedecer, entre aspas, mas ele não gostava daquilo. Ele sabia que aquela ordem compreendia ou abarcava algo de injusto. E aí é que vem a outra personagem que fala, que é a personagem do poder, ou seja, o poder passa o tempo inteiro lembrando a Hefesto que se ele não fizer aquilo que ele tem que fazer, ele poderá sofrer as consequências do poder maior, que no caso é Zeus. Ou seja, cumprir ordens, muitas vezes, não quer dizer cumprir a justiça, mesmo que essa ordem seja, digamos assim, emanada do soberano, como é o caso de Zeus, que é o novo soberano, depois dos 2 outros soberanos, que foi Uranus e Cronos. E aí, eu acho que este é o primeiro ponto que a gente vai perceber que o Ésquilo fala, ou pelo menos o Ésquilo coloca em xeque a questão da justiça, como ela pode ser exercida também pelo poder, né? E o poder fala. E, curiosamente, a força ou a violência que está junto com o Hefesto prendendo o Prometeu, a força não fala nada. Ou seja, a violência, ela não precisa de, digamos assim, de um discurso. Ela somente ameaça, né? Ela somente se exerce com a força própria de sua violência, né? Vamos dizer assim. Então, é bom perceber isso, assim, que como há uma discussão aí toda que permeia a discussão de justiça. Inclusive, a Iô, lá para frente, que é uma personagem também mítica aí que aparece na peça, ela vai dizer, né? Se tu és bom, Prometeu, por que sofres, né? Por que sofres tanto assim? Ou seja, essa noção de que a injustiça, ela chega a todos. Inclusive, o próprio Prometeu diz, as desventuras não escolhem, né? Ninguém, ela não faz acepção de ninguém.
ela pega a todos. Então, nós temos aí uma discussão sobre justiça e sobre como é possível exercer a injustiça dentro de digamos assim, de uma aparência de justiça, né? De um ordenamento jurídico. E isso me parece importantíssimo. Outra coisa que me parece também importante quando a gente fala de Prometeu acorrentado é o papel de Prometeu nessa peça. Ou seja, nessa peça, Prometeu ele é aquele que vai dar todas as artes e ciências, né, para os humanos. Né? A gente sempre lembra do fogo, porque o fogo é a história mais conhecida do roubo do fogo. Mas o Prometeu ele dá todas as artes e ciências. Todas as artes e ciências. Aqui é sério mesmo, Sara. Todas as artes e ciências. E aqui, o que acontece? Curiosamente acontece, é que o Prometeu dá duas coisas aos homens, além de todas as artes e ciências. Ele dá... Tô ligado. Mas é bom zoar também, que a gente piruga um pouco. Mas ele dá todas as artes e ciências e dá o fogo, que é um elemento que você pode mobilizar e mexer nas coisas. E aqui ele dá uma coisa que eu acho genial. Ou seja, quando ele coloca algo que ele faz com que o quê? Ele livra os homens do medo da morte. Ou seja, ele vai livrar os homens, Prometeu diz isso, livra os homens do medo da morte. Só que ele não livra os homens do medo da morte com algum tipo de mistério, não sei o quê. Ele diz também, quer dizer, ele coloca vãs esperanças no coração de todos, né? E aí aqui é uma coisa curiosa. Se a gente pensar, ó, juntando fogo, esperança, fogo e esperança, as artes e as ciências, e a esperança aqui entendida como conseguir enfrentar a morte, o Prometeu está dando ao homem uma coisa que até então ele não tinha, que é uma certa Oi, Vitória, depois eu falo sobre a realidade. É uma certa uma autonomia sobre a realidade, ou seja, sobre o mundo. Então o homem agora ele vai deixar de temer a morte o tempo inteiro, ele vai poder fazer ciência, fazer arte, manipular o fogo e vai ter esperanças, vãs, mas vai ter esperanças, ou de dias melhores, ou de situações melhores, ou do que quer que seja. E aqui é que está um outro grande problema, que é o quê? É que nós consigamos fazer o quê? A autonomia humana. E se o homem é autônomo, ele é capaz, portanto, de estabelecer suas próprias regras. E ele se livra, em alguma medida, dos deuses. Por isso que a raiva de Zeus com relação a Prometeu, ela é muito grande, porque Prometeu, ele conseguiu tornar os homens seres autônomos. E ao transformar os homens em seres autônomos, e a gente perceber que Zeus é um tirano, e como um tirano ele não exerce a justiça, mas geralmente a força, a violência, nós vamos perceber que ao dar aos homens a condição de fazer as suas próprias leis, ao dar aos homens a autonomia, Prometeu nos possibilita nos livrar da tirania. Então, eu penso que no Prometeu acorrentado, isso que está muito mais evidente do que nas histórias mitológicas, por exemplo, de Hesíodo, isso fica evidenciado quando a gente está discutindo direito e literatura, ou seja, nós estamos discutindo aqui o papel do humano na realização da sua própria tomada de consciência, tomada de decisões sobre como gerir a vida, como gerir o mundo e como estar, digamos assim, verdadeiramente frente a frente, frente a si mesmo e frente aos outros. Então, eu acho que essa peça, ela traz uma discussão que é muito propícia para pensar o direito à literatura, porque trabalha com uma discussão que é sempre recorrente no mundo, o risco da tirania, porque aqui a gente não está nem falando de democracia objetivamente, mas sim sempre de um risco que a tirania ameaça, porque pode haver um governo que não seja democrático, né? Na história houve isso,
de reis, mas que não eram tiranos, né? Então tem que haver, há uma distinção entre o reinado, a mim, se estiver ouvindo isso, né? Estou aqui fazendo uma ressalva à monarquia, que pode ser monarquia, mas não necessariamente Verdade. será uma tirania. Então, olha que coisa curiosa, né? Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado, e vocês que vão fazer, que são do direito, e que vão exercer cargos ou atuar na área do direito, cuidado para não exercer, ao cumprir ordens, não cumprir aquilo que é básico, que é a justiça. E, ao mesmo tempo, saber, nós não podemos botar a culpa mais em ninguém. Nós temos, enquanto humanos, autonomia para a realização de nossas atividades e de nossa busca pela justiça. Né? Contrário aí, como você mesmo lembrou, do que é a vingança. Beleza? Eu vou pedir aqui, se alguém tiver alguma pergunta, gente, faça aí, que o Lucas vai falar aqui, porque ele sempre fala, e um pouquinho mais, e aí a gente pode passar as perguntas aí para ele, para mim, para nós dois mesmo. Só comentar rapidinho. E avisando que a gente só tem mais uns 10 minutos de live, porque É verdade. como o Vitor lembrou mais cedo, só é 1 hora, né? Então a gente começou ali mais ou menos... Na verdade, a gente tem uns 20. Porque começou depois de 20 minutos. A gente tem mais ou menos 20 minutos. A gente começou 17h50 e poucos, ou foi 40 e poucos? Mas vamos lá, foi... não, só ia comentar que quem tá me chamando aí é minha irmã. Sua irmã? É, minha irmã. Que tá no nome Elizabeth. Iris Vitória. Ela que tá chamando de irmão. Que Sara tava me zoando, dizendo que era contatinho. Mas pode perguntar. Tá certo. Pode perguntar ou comentar aí. Enquanto isso, eu vou falar uma coisa. Fala aí pra gente esperar aqui as perguntas. Tá certo. Do pessoal. Ou comentário, gente, que eu leio também. Quem quiser, quem leu a peça, ou quem quiser saber alguma coisa sobre a peça, sobre a tragédia, aí pode perguntar, tá bom? De Lucas. Enquanto isso, eu não sei se seria muita forçação interpretativa, mas eu estava pensando nesse conflito entre Prometeu e os desejos de Zeus, um pouco como se fosse uma representação também da passagem do mito para o Logos, embora a partir de um mito. Eu comecei a pensar isso, só que eu não lembrei de pesquisar para ver se a época já era a época que se podia falar que tinha surgido a filosofia. Teve alguém que fez um comentário aqui. É Isabela, lê aí. Deixa eu ver aqui. Isabela Maia. Li recentemente. Acho que o nome do mito de Epimeteu, que disse que Epimeteu e Prometeu estavam encarregados de distribuir qualidade a cada criatura terrestre. É isso mesmo. Uma versão tem essa que eles distribuíram. Mas no caso da peça do próprio do Ésquilo, o Prometeu se coloca como ele tendo distribuído tudo. Mas ela continua aí o comentário. Vai lá, Lucas. O comentário... continua, né? Eu não estava vendo, não. É porque eu sou noob. E Epimeteu pediu para distribuir sozinho. Só que ele não deixou os humanos sem nada. Só que ele deixou os humanos sem nada. Então Prometeu foi lá e roubou Hefesto e Atenas para não deixá-los sem nada. E por isso foi condenado. Acho que por isso Hefesto estava achando injusto, entre aspas. Porque é aí que tá. São várias versões, né, na mitologia. Nessa versão a gente tem esse desenho. Na do Ésquilo é menos. Mas o Hefesto também diz, né, que eles são parentes, né? Ele e o Prometeu, eles são parentes, né? E isso também o comove, né? E o Hefesto, mas o Hefesto realmente, que é um grande justiçado da mitologia, né? Ele é gerado sozinho pela Hera e ele vai e é jogado e sofre muito, casa com a deusa da beleza, mas digamos assim, como é que se usa a expressão?
é traído pela mesma. Então, é um outro grande injustiçado aí da tragédia. E eu acho que o Esquilo o coloca lá justamente por isso, né? Porque ele também é ou podemos interpretar assim, melhor dizendo, ele também é um desses que possibilitam pensar na questão da justiça, né? E da injustiça. Então, enquanto o pessoal não fala ainda, pode ir comentando, pessoal. Enquanto isso, a gente está conversando aqui. Valeu, Sérgio. Saudade de você também. Obrigado aí pela companhia. E aos outros também, pessoal, porque eu não sei mexer direito e por isso eu não estava falando com todo mundo. São dois analfabetos aqui, semi-analfabetos digitais. Então, é isso. Aí sim, é bem interessante ressaltar, né, que, né, os mitos são sempre contados de maneiras diferentes, né? E isso, inclusive, eu acho que é uma oportunidade para falar de um aspecto sobre a mitologia, que há alguns historiadores que falam, não sei se isso é unanimidade, que o mito não necessariamente na Grécia ele era necessariamente uma religião no sentido transcendental. No livro, salvo engano, do Giovanni Reale, né, que é História e Filosofia, ele vai acabar até destacando esse aspecto, né? Então me parece, e até observando a forma que o mito tem sido tratado aí nessa peça, que ele muitas vezes serve muito mais como um recurso narrativo para que a gente consiga explicar determinadas coisas. Se a ciência é uma linguagem para a explicação do mundo, a partir, por exemplo, de evidências que se podem testar, que se pode refutar, o mito acaba sendo uma maneira de linguagem, uma linguagem também de descrição do mundo a partir do simbólico. Salvo engano, é isso mesmo, né, que geralmente os historiadores falam, né, professor? Então, isso é uma discussão grande, né? Agradeço aí a Isabela pelo comentário, viu, Isabela? O caso é o seguinte, há toda essa coisa de que a religião grega é uma religião antropomorfizada, né? Ela pega os deuses e coloca neles todas as características humanas, ou potencializam algumas muito, né? Então, sei lá, Zeus é a ira, Prometeu essa coisa assim, de ser muito violento, sem ser racional. Então, cada um desses deuses, eles vão tendo características humanas muito fortes. Então, parece, a alguns, eu não gosto de dizer que seja, porque eu acho que os gregos teriam direito à defesa, né? Eles não estão aqui para se defender, né? Os gregos antigos, né? Mas que isso é bem razoável, crer que praticamente não é o Deus não é um outro, né? Para usar um termo de Levinas, o Deus não é um outro, um totalmente outro. Ele é muito, os deuses gregos são muito igual a nós, né? Igual a nós também, entre aspas, porque eles são potencializados. E aí, nesse sentido, eu penso que tem muito disso aí, de uma certa falta de transcendência na forma como esses deuses são expostos, né? E eu pensei muito esses dias atrás sobre isso, né? Assim, que a própria história dos deuses, ela ia tendo alguns progressos, né? Como essa peça do Ésquilo evidencia, né? Você tinha uma interpretação de Zildo, basicamente sobre como é que era Prometeu, como é que era a história de Prometeu, e o Ésquilo vai e faz uma versão dele. Inclusive, Prometeu é destruído, né, na peça ali. Ele vai, e aí nós esperamos, provavelmente, que é esse descendente de Iô que vá libertá-lo, como ele tinha previsto, né? E essa coisa da Grécia, que é uma coisa curiosa também, que as previsões, elas sempre acontecem, né? A gente tem ali o caso mais famoso, é Édipo Rei, né? Então os pais vão lá, falam, esse menino vai matar o pai e casar com a mãe. Os pais tentam matar o menino, o cara que não consegue matar, ele vai para outra cidade, lá ele é criado pelos reis da cidade, e aí ele ouve o oráculo dizendo, você vai matar sua mãe e seu pai, ele pensa que são os pais adotivos, porque ele não era informado, ele vai e volta para Tebas, no caminho mata o pai verdadeiramente, salva a cidade da peste, no caso da esfinge, melhor dizendo, e aí casa com a mãe. Ou seja, no caso da Grécia,
todo mundo vai tentando fazer, no caso de Édipo Rei, melhor dizendo, todo mundo vai tentando fazer e, ao mesmo tempo, como é que se diz? Acaba dando tudo o que quer. Então, como o próprio Prometeu ali prevê aquilo, há de se pensar que, muito provavelmente, o Ésquilo acreditava numa sequência, se é que a gente pode dizer assim, numa próxima temporada, que o Prometeu iria ser liberto por Hércules. Né? Mas aí tem tanto a Gislane quanto a Isabela estão comentando aí, Lucas. Vamos lá. Tá bom. Gislaine Silva, foi muito pertinente, Lucas, quando você abordou no início sobre a importância dos textos literários para discussões acerca de assuntos da nossa realidade. Muito obrigado. Deixa eu ver aqui. Isabela Maia. Também vejo a obra como um aviso para nós, seres humanos, sermos tementes aos deuses, principalmente Zeus. Porque se até um deus foi condenado, imagina os mortais. Isso aí é aula de Ilíada e Odisseia, né? Na veia aí. Gislaine comentou de novo Concordo, aqui. Isabela, concordo. Acho isso também, Gislane. Acho que a gente sempre trabalha com isso, né? A noção de que muitas vezes a literatura consegue dizer muito mais do que a gente normalmente consegue dizer, né? Com outras formas, né? Lógico que a filosofia talvez seja, na minha opinião, a melhor forma depois da literatura, mas é muito importante lembrar que a literatura diz isso, né? E aí é só ver, por exemplo, nesse momento agora de pandemia, uma série de coisas como o livro A Peste, do Camus, né? O Estado de Sítio, do mesmo Camus, e tantas outras peças e discussões. Por exemplo, o Édipo Rei foi tratado por um filósofo francês, o Fabrice Hadid, esses dias agora, também sobre a questão da pandemia, porque a Édipo Rei começa com uma peste em Tebas decorrente como é que se diz? Do acontecido, né, do incesto lá de Édipo e Jocasta. E aí, quando se resolve... sim, porque eu estava procurando no início, lá no final, né? Quando resolve a questão do incesto, a cidade é libertada da peste. Então, coloca de novo a discussão entre o que o humano pode fazer, que às vezes o que o homem está fazendo é que está gerando as pestes, entende? É uma discussão também muito interessante. E a literatura é isso, é um espaço de discussão muito bom. A Gislane fala isso porque ela também é formada em letras, está reforçando aí a sua, além, né, da pedagogia que ela faz agora, ela é formada em letras e está reforçando sua puxando a sardinha do seu lado, como diz. Inclusive, ela fez outro comentário aqui. Ela disse, tem uma autora chamada Leila Perrone Moisés, que em seus textos diz exatamente isso, que há no texto ficcional muita realidade. Deixa eu ver se tem mais aqui. E no caso da tragédia grega, né, cara, tem uma coisa fantástica que esse negócio foi escrito há 2.500, 2.400 anos atrás, né? Ou seja, é muito tempo. E ela diz ainda de coisas para hoje, né? Lógico, com todas as liberdades que a gente está tomando, mas está falando para hoje, não está falando para lá somente. Falava para lá e fala para hoje. Isabela disse aqui, depois de tantas aulas de filosofia, fica impossível esquecer. Muito bem, hein? Tá vendo aí? Funcionou. Funcionou. As aulas de mitologia. E eu acho a literatura grega, muita gente hoje faz uma crítica à literatura grega e à filosofia, dizendo sobre colonialismo, sobre uma série de coisas como se fosse um padrão único. Eu acho que é reduzir a possibilidade do mundo, né? Os gregos disseram, outros disseram também, e nós dizemos, e o caso é ler os gregos e ler os que dizem de outra perspectiva, da nossa perspectiva mais próxima. Então, é aquele negócio, eu aprendo com as histórias gregas, eu aprendo com as histórias de Ariano Suassuna, eu aprendo com as histórias que minha avó contava, minhas avós contavam,
tá aberto para ver que há uma multiplicidade, né? E essa multiplicidade ela deve ser vista. Eu tenho a avó que tinha origem indígena, avô neto de escravos, então tudo isso são conjuntos de ideias que vão nos ajudando, né? E não uma redução. Então, aqui me parece que os gregos eles colocam pontos e discussões que são pertinentes até hoje, né? E existencialmente necessárias em alguns casos, além da questão política e da questão do direito, que é o foco desse grupo. Então há muita coisa boa e muita coisa enriquecedora, e o negócio é não ficar preso a uma ou outra. O negócio é a multiplicidade. O mundo ele possibilita essa multiplicidade. Então eu acredito basicamente na importância da multiplicidade de olhares. E essa coisa é fundamental. Tanto que fizemos hoje uma peça, uma tragédia grega, que tem 2000 e tantos anos. Amanhã, no próximo encontro, no dia 6 de maio, nós veremos a primeira escritora brasileira de literatura que publicou o livro A Falência. Então, é essa diversidade que me parece fundamental. No início do ano, estudamos discutimos um autor que está vivo ainda, um português, depois um inglês, agora um grego, uma mulher brasileira na próxima, um francês vivo depois. Então, essa diversidade de olhares que sempre une o clássico, o contemporâneo, porque a gente não está só no passado, nem está só no presente, somos essa quantidade de coisas aí, e temos que honrar, digamos assim, né, os nossos antepassados, mas também honrar quem está vivendo essa vida conosco, quem está atravessando essa pandemia ou essa atualidade nesse tempo que vivemos conosco. Então, é essa diversidade que me parece importante, e é por isso que nós temos um grupo de Direito e Literatura que vê tantas coisas distintas em tanto tempo, né? Tá tocando aí não, né? Meu celular? Como? Meu celular não tá tocando aí não, né? Não, tocou não, cara. Ah, certo. É porque eu esqueci de deixar no modo vibrar. Aí ele tá tocando aqui no meu ouvido. Ah, entendi. Uhum. Manda os contatinhos ligarem mais tarde. Pessoal, pode comentar. A gente continua aí? Ainda tem tempo? Acho que vamos aí, se tiver, mas tem Larissa. Tudo bem, Larissa? Falou isso? Aí, muito bem. Isso aí. Uhum. Abraço para todos aí. Nós já tivemos aqui uma variação bem grande de pessoas, né? E eu quero registrar aqui isso aqui que eu acho importante. Essa é a primeira ação. Inclusive de outros estados aí, viu? Hã? Inclusive de outros estados aí. Isso, tá rodando. E quero registrar isso que eu falei lá no grupo do WhatsApp, mas é importante fazer aqui. Eu tenho álcool gel aqui, viu, gente? Eu passo álcool gel dentro do nariz, vou passar álcool gel aqui para garantir, né? O caso é esse, nós temos o grupo de WhatsApp, e essa é a primeira atividade do Colegiado de Direito da UNEB, de Paulo Afonso. E nós faremos outras tantas atividades, ou seja, nós teremos aqui amanhã uma live, né, com os professores Kelly e Urani, que falarão sobre o sistema prisional em época de pandemia, às 19h30, pelo perfil do colegiado no Instagram. Se alguém não souber, é só me perguntar. E nós temos também essa primeira live feita como primeira atividade nesses tempos. E tá acabando, falta só 20 segundos. Como? 20 segundos. Essa live, a primeira live feita com um aluno, um estudante do curso de Direito apresentando. Então, foi muito bom. Obrigado a Lucas, obrigado a todos.